Annyeonghaseyo, meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai falar de comunidades dev. Bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop e hoje eu tenho um convidado aqui super especial, o Gabriel Soares. Tudo bom, Gabriel? Opa, tudo bom? Tudo certo? Beleza, tudo bem. Gabriel, queria comentar pro pessoal como que eu encontrei você na timeline do meu Twitter a primeira vez, né? E faz um bom tempo, acho que tem uns bons meses, talvez meio do ano passado, de 2021, alguma coisa assim, final de 2021 talvez, que você tinha compartilhado um gráfico que eu vou mostrar aqui na minha tela, tem aqui no seu GitHub, Dev Communities, e esse era um gráfico que literalmente é um grafo, né? É muito legal, que tem várias pessoas do mundo dev, né? Em geral, né? Do mundo dev e várias conexões e é muito legal de ver, né? Por mais que seja uma visão super por cima, né? Então é difícil de você ver o por baixo, mas é muito legal de ver as proximidades, né? Acho que os clusters e as colorações, etc. Primeiro, eu queria que você me explicasse o que é isso que a gente está vendo. Beleza. A ideia, então, era realmente reconhecer as comunidades dev do Twitter. Então, a coloração em si tem a ver, como você falou, com a proximidade das pessoas que estão ali. E a proximidade é definida por quantos seguidores essas pessoas têm em comum. Então, normalmente, quando alguém segue, por exemplo, o Código Falado, também acaba seguindo o Daniel Hart. E aí, isso cria uma proximidade entre as bolhas deles. E cria também uma linha da cor que a gente vê ali. E isso faz essa constelação, que fica até bem bonito, né? Depois que a gente agrega tudo, faz essa constelação, essa visualização que fica aí. E o tamanho da bolha também tem a ver, o número de seguidores que cada Twitter aí tem. Tem uma coisa curiosa aqui, né? Porque você comentou, então quer dizer, você definiu esses clusters de acordo com grupos que estão meio que coesos, meio que se João segue Maria e José provavelmente segue João e Maria e vice-versa e coisas do meio que existe uma similaridade muito próxima em quem segue quem dentro desse grupo, é mais ou menos isso? Isso, o que eu entrei, na verdade é um programa que eu usei para fazer isso, que tem um algoritmo de clusterização, justamente, e o único dado que eu entrei no programa foi o tamanho da conexão entre cada pessoa, e o programa que foi reconhecer onde que ele achava um cluster em comum, assim, ele percebia que essas pessoas estavam mais conectadas entre elas do que do resto, e aí que ele considerava um cluster. E o que quer dizer o tamanho de uma conexão? Se eu tenho uma conexão com Joana, qual que é o tamanho da minha conexão com ela? É o número de seguidores em comum que tu tem com ela. Ah, então é isso. Porque, né, a gente poderia definir que se eu sigo e a outra pessoa me segue. Mas não, a tua definição é quantas pessoas em comum A e B possuem, né? Quantas pessoas em comum seguem A e B? Então, quer dizer, eu e Joana, a conexão entre eu e Joana é o número de pessoas que seguem eu e a Joana ou o número de pessoas que eu e Joana seguimos? Não, o número de pessoas que seguem tu e a Joana. Tudo bem, então eu e Joana seríamos, né, somos quem são seguidos, né? Faz sentido, tudo bem. Isso. Beleza. Então, se das 15 mil pessoas que me seguem, 1.000 pessoas que me seguem te seguem, o link entre eu e você é 1.000, porque meio que tá dizendo Exato. Assim, 1.000 pessoas se interessam por essas duas pessoas. Então, o que aproxima eles é 1.000. Parece fazer sentido, né? Porque se tem duas pessoas iguais, elas com um número muito alto de followers, então esse peso seria bem, bem grande, né? Uma gravidade aí. Exato. Existe só uma questão que quanto maior a pessoa, simplesmente estatisticamente, existe uma probabilidade dessa pessoa simplesmente ter pelo menos um com todo mundo, dois com todo mundo, porque simplesmente ela tem todo mundo, basicamente, né? Inclusive, isso foi algo que eu pensei ontem, quando eu estava revisando meu código, que talvez uma métrica melhor seria a proporção de seguidores em comum, e não necessariamente o número per se, mas nesse caso aí, nesse grafo aí, foi o número que eu acabei usando. E esse é um desafio super comum em tudo que a gente faz com dado, né? E não só data science, mas análise, etc. E é aquele dilema, né? Absoluto ou proporcional? O que eu uso? E em geral Exato. Não tem regra, né? A regra é você vai ter que usar os dois e olhar os dois e ver qual dos dois que vai trazer o insight que você precisa, né? O que faz mais sentido, etc. Mas acho assim, o absoluto faz todo sentido, o que ele vai mostrar é isso que a gente falou agora, né? Provavelmente, que vai ter algumas pessoas outliers que de repente é uma pessoa que tem 1 milhão de followers, né? Então ela tem follower com todo mundo, né? Mas aí o algoritmo deve também saber ser esperto o suficiente para não colocar todo mundo no mesmo
no mesmo barco, né? Vai minimizar alguma coisa aí que joga essa pessoa de lado, né? De escanteio. Isso, o programa que eu usei é o Geth, ele te deixa acertar alguns parâmetros desse tipo para tentar encontrar clusters que façam mais sentido. Então é uma questão de tentativa e erro, assim. Eu acho que são os problemas clássicos de clusterização, né? Se vai ter alguma métrica final, se não vai ter, se a clusterização é para você poder agir nela ou não, né? E aqui, né, eu vou procurar alguns nomes engraçados, né, ou interessantes que temos por aí. Eu falei engraçados porque eu li Devs Cansados. E aí eu falei interessantes porque logo depois eu vi a Mila, da Mila Laranjeira. Só para o pessoal não falar que eu acho ela engraçada. Ela é engraçada, tá? Além disso, né? Então abri aqui, que você mandou para mim, tá aqui, dito cujo. Zoomando é um SVG, gente do céu, deve ser doideira. É um SVG gigante. Então o browser tem um certo problema para... Não consigo nem navegar para cima e para baixo. Não, para cima e para baixo vai com a setinha, não tá indo nem com... Tem que clicar ali na direita. Aqui. Nesse cantinho? Na direita em cima ali, tá vendo? Na direita. Tá, mudei a ferramenta. Tá, beleza, tá ótimo. Então dá pra ver que eu citei a Mila aqui, né? Dá pra ver o Devs Cansados aqui, que parece um Fevs Cansados. Aqui o Gabs, aqui eu vou citar o pessoal Alura, né? Todo mundo muito próximo da gente. O Gabs, o Paulo, meu irmão, a Loiane, Brasil JS, a Alura Online, cadê eu aqui? Guilherme Caelo, Giovanni Bassi, Sérgio, né? Por exemplo, Giovanni e Loiane não é que trabalham com a gente dentro da Alura, mas são pessoas que a gente, né, tem muita proximidade, né? É realmente uma comunidade muito próxima. O Anish, Elemar, né? Muita gente, por exemplo, próxima da Alura. Eu acho que tem o Mário Soto aqui, já em azul, mas próximo. Por isso que ele tem desenhado próximo aqui. Acho que eu vou até chutar o porquê. Próximo aqui, mas de outra cor, né? Então, quer dizer, a cor é porque definiu quantos clusters, que foi o número que ficou? Foi 1, 2, 3, eu tô contando agora porque eu nem lembro, mas foi entre 5 e 6, se eu não me engano. Então, tem isso, mas tem um outro fator que era o que eu queria comentar, né, que olhando nesse gráfico assim, se olhar, é claro, porque tem a questão, vamos para a questão, depois eu falo do outro fator, o Eu Rafael Franco. Por que o Eu Rafael Franco é tão grande comparado aos outros? É o número de seguidores que ele tem, é a pessoa com mais seguidores desse número de seguidores. Gráfico. Beleza, então é isso, tá, então o nó, né, o tamanho do grafo da bola é o número de seguidores, as ligações quer dizer que a pessoa, o que é a ligação entre uma pessoa e outra? Cada ligação é pelo menos 100 seguidores em comum que ela tem. Tá, pelo menos 100. Aí não tem tonalidade, né? Não é tipo, com mais de 100 ficou mais escurinho, menos escurinho. Não, é só quem tem mais de 100 tem tracinho. Em teoria, o tamanho da linha ela é um pouco maior proporcionalmente ao número de seguidores, mas isso não dá pra ver porque a linha é tão pequena que a gente não chega a ver isso. E é muito legal de ver, eu acho que tem uns características aqui muito interessantes de ver, que é, por exemplo, vou pegar aqui, olha aqui, você vê as ligações saindo de 3 cores diferentes, né? Um azul esverdeado para cá, bem pouquinho, para a esquerda, né? Desse caso aqui, dessa pessoa. Depois um pouquinho de laranja e vermelho, né? Que deve ser o laranja, não sei se é laranja amarelo, sou ruim para cores, mas nem sei se é vermelho essa cor, saindo para outras pessoas, né? Então você vê as conexões que você falou, né? Indo para outros grupos, então mudando de cor, né? E aí o que eu queria perguntar era o seguinte, então a gente tem aqui uma galera, né? E uma coisa que me chama a atenção logo de cara, justo de algoritmos, de algoritmos. a gente vê uma proximidade das bolinhas verdes, uma proximidade das bolinhas roxas, né? Das pessoas roxas, das azuis claras, das laranjas. Mas, por exemplo, o vermelho ou algo do gênero está espalhado. E quando eu vejo esse tipo de gráfico, o que me vem na cabeça é que esse gráfico está numa dimensão maior e ele foi reduzido em 2 dimensões para a gente poder plotar aqui. E aí, nesse algoritmo de redução de dimensão, consegue meio que manter alguns grupos, né? Mas outros não tem como, né? A coisa distribui no mapa. É provavelmente algo do gênero que está acontecendo? Eu acredito que sim. Esse algoritmo aí, ele é um algoritmo de força, né? Então tem uma força repelindo os nodos entre si, mas também a conexão entre elas atrai elas. Então é um balanço dessas forças e é por isso que a gente vê os verdes perto entre si, porque eles têm muitas conexões entre si, então a força de atração entre eles é maior. A questão do rosa é que eu não sei nem se é uma questão de eles terem muitos seguidores em comum, mas talvez o algoritmo ter percebido algo em comum com eles em relação a eles terem conexões com todo mundo. Porque a gente vê, por exemplo, o BadTux ali do Linux Chips, ele tá bem no meio. Ele tá realmente bem no meio do grafo. Então eu imagino que ele tenha conexões com boa parte das pessoas daí, das mais variadas comunidades,
E eu me pergunto se o algoritmo de clusterização não considera isso como uma característica do cluster, sabe? É uma pessoa que não tem muito uma comunidade definida, ela está conectada com todas as outras. Quando a gente roda algoritmos de clusterização na Alura para alunos e alunas nossas em relação a cursos que estudaram, né? Então, para tentar entender, né? Porque a gente vem com certas assunções do tipo, quem estuda PHP não estuda front-end, sei lá. Mas aí quando você roda, né, algoritmos de clusterização, você percebe que, por exemplo, quem estuda PHP ou Ruby estuda sim front-end, é bem comum. Mas quem estuda, de repente, uma outra tecnologia back-end, Python, não estuda front-end, né? Você percebe essas coisas. E, em geral, acaba tendo um grupo lá, que é o grupo da galera que estuda um pouco de tudo. Que é até comum, porque é processo exploratório, sabe? Muitas pessoas, às vezes, estão na Alura pelo interesse de explorar tecnologias, né? Não necessariamente eu vou usar amanhã, mas vou explorar tecnologias. E assim, é muita gente, não é pouca gente que faz isso, por exemplo. Tem as pessoas que estão lá para resolver meus problemas do dia a dia, e meus problemas do dia a dia são em, sei lá, Node.js. Então eu também estaria que deve ser isso. Quando eu fazia esses cálculos, eu anotava o número médio de conexões de cada pessoa, para cada cluster, o número médio de conexões daquela pessoa com outro cluster. Então, né, se o BadTux tem, em média, então, por exemplo, né, para o azul, quem é vermelho, para o azul, iria aparecer, né, isso, que todos esses, né, ia ser uma matriz quadrada, né, porque ia ter as coresinhas e as coresinhas, e no vermelho ia aparecer que para todas as colunas ia ter um número, enquanto que de repente pro verde só ia ter com o verde, basicamente, com o verde ia ser muito alto o verde com verde e o resto mais baixinho, e o do vermelho você vê lá meio que todo mundo meio que na média, né, é uma forma bem legal, tirar médias dos clusters, né, médias, medianas, seja lá o que for, é bem legal, e como no seu caso é número de conexões, então deve ser super interessante de ver esse resultado mesmo, né, de por que diabos, né, que é meio que entender, né, por que diabos que ele decidiu que o vermelho é esse. E a sua teoria é super legal de ver, porque vai ser interessante mesmo. E a questão da distância, a minha curiosidade ainda ficou essa, se no cálculo matemático ele faz isso numa dimensão super alta, e aí reduz para 2, ou se ele faz uma redução numa mais baixa, né? Mas aí não importa, né? Pra mim não tá importando. Importa é o resultado aqui legal. Beleza, tem alguma outra coisa que você acha que é legal que aparece por aqui? Eu tô vendo alguns outros casos, porque tem muita gente que eu conheço, né? Então é muito legal. Tem várias coisas que eu vi, que eu até comentei na thread do Twitter. Por exemplo, a gente vê a proximidade da Rocket City com a Alura, que o pessoal do azul claro é bem da Rocket City, e verde é a galera mais ligada na Alura. E tu vê que realmente quem segue, geralmente um segue o outro também, porque tá interessado, é o pessoal que tá aprendendo mesmo a programar e tecnologias, então tu vê que tem realmente uma conexão entre as duas escolas, isso eu acho bem legal. Também acho que dá pra ver que muita gente aqui é ligado com a educação, né? Muitas pessoas são ligadas com a comunidade na parte de ensino, né? Tem pessoas fora aqui com certeza, né? Mas aqui tem bastante, né? Sim, com certeza. O pessoal mais de cima também é interessante, que é a galera mais streamer, mais da Twitch. A gente vê o Daniel, o Código Falado. Eu tinha visto a Mila ali, curioso que eu não vi Peixe Babel e a Vivi. Tem que ver que não tem todo mundo. Isso é algo que a gente pode falar também, porque existe um limite para quantos dados eu posso pegar. Verdade. Da Twitter. Faz sentido. Então, realmente, faz sentido. Não tem como incluir todo mundo, infelizmente. Mas é muito legal, né? Então tem muita coisa legal, dá para o pessoal explorar e ver visualmente, né? Explorar visualmente isso. E aquela história, né? Um gráfico como esse adiciona muitas dimensões, né? A gente tem as cores, a gente tem o tamanho das bolas, a gente tem as conexões. As conexões, claro que elas meio que se perdem aí, porque é muita coisa, mas ela cria um efeito visual muito lindo, né? E acho que é meio que isso, né? São as dimensões, né? Que aparecem no gráfico. É muito, muito legal. Bom, mas isso era a gente olhar o código. A gente olhar, não o código. Vamos olhar o código, pode ser? Pode ser, vamos lá. Você me comentou primeiro, só pra gente deixar aqui o crédito, de alguém que tinha dado uma ideia parecida antes, da onde você acabou pegando e trabalhando a ideia. Isso, a ideia, até parte do código veio dele. Eu realmente fiz um fork desse GitHub, e o que ele fez foi fazer isso com a Twitch e com os maiores canais da Twitch. Então, é realmente os que tiveram mais de 100 mil visualizações num mês, assim, ele foi pegando todo dia quem que tava vendo. E aí, as conexões pessoas que veem ambos os canais, que nem no Twitter, no caso do Twitter, pessoas que seguem ambas as pessoas, aí é quem assistiu ambos os canais naquele mês. Quando eu olhei isso, eu pensei, nossa, eu preciso fazer uma versão da galera dev, e inclusive a primeira que eu fiz foi da Twitch, então eu peguei exatamente o mesmo código que ele tinha e só filtrei
com base numa lista de canais que fazia ciência e tecnologia em português na Twitch, que é o primeiro graph que a gente vê no meu repositório. E depois eu pensei, bom, como é que eu poderia adaptar isso para Twitter? Daí teve mais trabalho de data mining, de realmente buscar os dados da Twitter, os seguidores de cada pessoa. Então quer dizer, daqui você partiu pro seu, que é esse daqui que a gente viu com Twitter primeiro. Exato. Mas você fez também para um Twitch, que é esse daqui. Exato. Né? É esse daqui, Twitch, comunidade de dev no Brasil. Isso. Aliás, Portuguese Speaking Live Coders. Exato. Se não é específico. Legal. Eu não devo estar aparecendo aí, porque eu fiz 3 lives na vida. Faz bastante tempo que eu fiz essa, e era uma lista pré-definida do pessoal que eu conhecia. Hoje em dia tem muito mais live coders do que isso, e eu até tô precisando fazer uma nova versão aí desse grafo. E aqui, então, você fez na mão a lista de pessoas para explorar na API. Isso. Enquanto no Twitter você saiu varrendo com algum tipo de crawling, ou também era uma lista de você escreveu na mão essas 3.000 pessoas aqui, sei lá quantas pessoas? No Twitter eu comecei com uma lista pré-definida de 100, mais ou menos, Twitters, e o que eu fiz foi pegar todos os seguidores dessas pessoas e filtrar por pessoas que tinham mais de 800 seguidores, que eu considerava que eram pessoas que participavam bastante da comunidade, por ter mais de 800 seguidores, e adicionar na fila de pessoas para procurar. Só que o problema é que essa fila cresce infinitamente, e teve uma hora em que eu tive que só parar, porque senão o algoritmo ia durar para sempre. E essa parada foi aleatória? Depende de para onde que eu comecei a procurar. Né? Imagino que deve ter, tem aleatoriedade, né? Mas tem a questão da forma que você implementou essa fila não sei se é fila, pilha, o que for, de retirada, né? Aí dependeria de azar e sorte, vou deixar quieto. Talvez o que eu deveria ter feito seria fazer uma fila de prioridade, com base no número de seguidores. Assim, eu garanto que eu vou primeiro ver quem tem mais seguidores. Só que aí, por exemplo, o Linux Chips, recentemente, o Emicida seguiu ele. O Emicida tem mais de 1 milhão de seguidores, eu imagino. E aí o Emicida ia estar nessa bolha que não tem muito a ver com a comunidade dev, né? Então, tem um pouco de trabalho aí também em como definir quem faz parte e quem não faz parte da comunidade dev. E com certeza tem mais gente que faz, obviamente, né? Tem mais gente que faz parte. O problema é o que você falou, limitação de chamadas da API do Twitter, que é limitadíssimo, né? O número de APIs de calls é limitadíssimo. E isso porque é read-only, né? Você tá fazendo só leitura, você não tá fazendo escrita, né? Eu fui banido da API deles por causa de escrita no passado. Mas foi por um bom motivo, foi por uma boa causa. Quem quiser tem um vídeo, acho que tem algum vídeo que eu coloquei aí, se não tá no meu Twitter, é só procurar lá no feed, você vai descobrir porque eu fui banido. Banido da API de escrita, acho que é só pedir de novo, eles devem liberar, mas não uso, então não tem problema. Isso daqui, então beleza, então isso daqui é do Twitter, essas questões, a do Twitch, você fez então a lista na mão e aí explorou ela numa versão mais antiga, Marco Bruno aí, que é legal de ver. Aí né, tem os grupos, mas tem menos, entre aspas, riqueza de volume, né, porque acaba vendo menos pessoas, né, é só isso. Gabriel, eu queria que hoje a gente parasse por aqui e a gente já grava um outro vídeo para falar sobre o código, pode ser? Tranquilo. Obrigadão, Gabriel, até a próxima.